Deus abençoe todos que chegaram até aqui, abençoa a gente que não levar. O único pastor, só Deus, vai levar a tua palavra, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Ai dos que justificam o ímpio por suborno e ao justo negam justiça. Vejam só, meus irmãos, hoje a gente vai ser desafiado para refletir sobre esse breve versículo que está escrito em Isaías. E nesse versículo a gente vai ver que Deus condena algo que destrói os alicerces e os fundamentos de qualquer sociedade, de qualquer ambiente, seja ele dentro da igreja, seja ele no trabalho, seja ele na sociedade, seja ele dentro da nossa casa, que é uma justiça corrompida. E eu quero já adiantar um conceito para os irmãos poderem separar. Uma coisa é uma justiça corrupta, outra coisa é uma justiça corrompida. O que é uma justiça corrupta? É que a corrupção surge de dentro dela. Isso é uma justiça corrupta. Ela mesma enseja a corrupção. Ela toma iniciativa para ser corrupta. Outra coisa é uma justiça corrompida. É algo que vem de fora e faz pressão para ela se corromper. Então eu vou falar sobre uma justiça corrompida, que é exatamente isso que Isaías está falando aqui. Então vamos imaginar a seguinte cena. Imagine um tribunal onde temos lá os juízes, os advogados, os promotores, o advogado de acusação, réus e o autor da ação, né? A pessoa que tomou a iniciativa da ação porque ela se sentiu injustiçada. Então nós vamos ter um tribunal, nós vamos ter um juiz e nós vamos ter uma sentença. Quando a gente olha para o juiz e vê que ao invés de ele julgar com base nas provas, ele decide favorecer quem deveria ser condenado, ou seja, o réu começa a ser condenado, mas ele condena não o réu, ele condena o autor da ação, como a gente diz assim, porque ele foi subornado. Ou seja, o réu sabia que ia perder e chega através do advogado e diz: olha, converse com o juiz e dê um dinheiro a ele para ele ser a meu favor. Do outro lado, nós temos a pessoa que é inocente, que falou a verdade, que fez o que era certo, mas que termina sendo condenada. Essa é a realidade que está nesse texto. Cuidado, ai daqueles os quais o suborno justifica o perverso, ou seja, condena o inocente e inocenta o culpado. Infelizmente, essa realidade não é apenas da época de Isaías. E olha que Isaías está há 2.700 anos antes de nós. Para você ver, há 2.700 anos atrás, Isaías estava vendo uma realidade que nós vemos hoje conosco. Uma justiça que é corrompida e que muitas vezes condena o inocente. Então a gente vê notícias hoje, quando a gente abre os jornais, liga a TV, acessa a internet, a gente vê uma justiça que muitas vezes é manipulada, decisões que são compradas. Nós tivemos operações, por exemplo, da Polícia Federal, que prenderam advogados, que pediram afastamento de desembargadores, de juízes de pelo menos 5 tribunais no Brasil. E em outras situações, pessoas são silenciadas por ousarem falar a verdade. Nós temos um caso mesmo de um advogado que foi morto, porque ele fazia parte do esquema de corrupção, mas ele começou a denunciar, fez o que se chama de delação premiada, e ele foi morto. E outros veem a injustiça, mas ficam calados, com medo, porque sabem que estão lidando não com a justiça, mas com bandidos. E o mais doloroso, meus irmãos, é perceber que muitas vezes esse processo de injustiça, ele acontece dentro da igreja. Ele acontece até nos relacionamentos familiares. As injustiças são cometidas e as pessoas não lutam para fazer justiça, mesmo dentro das famílias. Aí quando você começa a ler o texto, ele diz assim: ai dos que
por suborno justificam o perverso. O que significa essa palavra ai? A gente vai analisar esse ai. E esse ai é um termo aqui profético. Profético. Ai aqui, dizer ai, no hebraico bíblico, não significa um lamento por sofrimento. Ai, está doendo. Ai, que dor de cabeça. Ai, que minha perna está doendo. Não é esse sentimento. Não é um grito de dor. Ai, que está doendo. Ai, me socorro, que eu estou sofrendo. Não é isso. No hebraico bíblico, esse ai significa uma declaração de condenação. Como a gente poderia dizer aqui no Nordeste, infeliz daquele que fizer tal coisa. Então é como se o próprio Deus se levantasse e dissesse assim: eu abomino a injustiça. Ou dissesse assim: você pode até se livrar da justiça humana, mas não poderá fugir da minha justiça. E por que esse ai está aqui, meu irmão? Primeiro porque numa justiça que aceita o suborno, existe uma perversão da ordem moral. O que é perverter a ordem moral? Perverter a ordem moral é mudar, alterar, é trapacear, é perverter o que é correto. Perverter o que é correto é o mesmo que chamar a maldade de algo bom. É dizer que no mal tem algo bom. É o mesmo que dizer que a bondade e a honestidade é algo mal. Então, essa perversão moral, dessa ordem moral, Deus abomina. Então, subornar aqui nesse contexto de Isaías, não é só oferecer dinheiro, mas é trocar a verdade pela mentira. É negociar os princípios de honestidade. É ser parcial, como a gente viu já em Deuteronômio, que Deus disse, um dos princípios da lei de Deus é a imparcialidade. Ele não vai tratar do rico porque ele tem posses, nem vai tratar com pena o pobre porque é pobre. Ele vai tratar baseado no quê? No direito que a pessoa tem. Ou seja, essa justiça escolhe um lado de quem paga mais. Perverter a ordem moral é preferir os aplausos dos desonestos, é preferir o aplauso dos injustos, é preferir o aplauso de quem faz maldade. Quando você não quer perverter a ordem moral, você tem a consciência de que quer fazer a coisa certa. E em fazendo a coisa certa, você está fazendo justiça. E em fazendo justiça, você começa a ter a aprovação de Deus, porque Deus faz o que é correto. E Deus nos manda fazer o que é correto. Quando a gente olha para a justiça de Deus e tenta imaginar Deus, a gente começa a ver que na Bíblia o conceito de justiça não é um conceito sem sentido. Ele tem um propósito. A justiça de Deus tem o objetivo de trazer ordem e harmonia. Pensa bem, quando você está doente, quando nós estamos doentes, o que é que nós fazemos? Nós vamos ao médico. O que é que o médico faz? O médico olha para a gente, faz os exames e diz, olha, você tem tal enfermidade. Eu agora vou dar tal remédio para trazer o quê? O seu organismo está em desequilíbrio, então ele vai trazer ou está desordenado, então ele vai dar um remédio para trazer a ordem no seu organismo. Isso é fazer justiça. Trazer ordem. Só que no caso da justiça de Deus é trazer ordem e harmonia onde nas relações humanas. Fazer justiça é um reflexo do caráter de Deus. Porque Deus busca tornar saudáveis as nossas relações. Por isso que Deus abomina a injustiça. O salmista,
no Salmo 89, versículo 14, declarou o seguinte: justiça e juízo são a base do teu trono. Então, onde há justiça, Deus está presente, porque Ele é justo. Onde a justiça é vendida, existe um ataque direto ao caráter de Deus. Então, quando alguém, por influência ou status, é inocentado, apesar de ser culpado, está se justificando o erro e está exatamente fazendo aquilo que Isaías está condenando. Ai daqueles que por suborno justificam o perverso. Justificar o perverso é justificar o erro. É inocentar o erro, é inocentar o culpado. Então, meus irmãos, no momento em que líderes, sejam eles nas empresas, sejam nas famílias, sejam líderes políticos, sejam nas igrejas, já falei, sejam em qualquer relação que há uma postura de liderança, você é líder de um grupo na empresa, de um grupo de funcionários, você é um líder de classe na escola, você é um líder de escola dominical, você tem uma postura de liderança. Se você age por interesses para encobrir o mal, para encobrir a maldade, para encobrir o erro, você está justificando o ímpio por suborno, que é exatamente o que Isaías está dizendo aqui. Ai daqueles que por suborno justificam o perverso. Porque a gente só fala em suborno, quando a gente fala em suborno, as pessoas pensam em dinheiro. Ou popularmente, como as pessoas costumam dizer, dar um toco. Ou popularmente outros dizem assim, molhar a mão. Isaías está falando que vai muito além disso. Outra situação em que se justifica o ímpio é quando alguém é íntegro, alguém que fala a verdade, que vive a verdade, começa a ser perseguido e punido. E o direito dele, de uma pessoa inocente, é violado. E muitas vezes com a aparência de ilegalidade. Usa-se a lei para condenar o inocente. Eu vou mostrar um caso na Bíblia daqui a pouco. Quando a gente usa a lei para gerar uma condenação de um inocente, a gente está gerando o quê? A impunidade. Quando se condena alguém que é honesto, alguém que não cometeu crime algum, nós estamos dando uma aparência de ilegalidade e nós estamos pervertendo a justiça. Isso é negar a justiça ao justo. Quando a gente olha para Isaías, a gente vê que ele não está falando só para tribunais. Porque muitas vezes a gente que fala de justiça, o pessoal olha assim, nega a justiça, isso não é para mim não, isso é para juiz, isso é para um delegado, isso é para a polícia, isso é para o promotor. Não. O princípio bíblico de justiça é para todos nós. A justiça começa na casa de cada um, com cada um. E isso pode se referir também às esferas de autoridade. Pode ser um juiz, pode ser um político, pode ser um pastor, pode ser um presidente de um conselho, pode ser um conselho de uma igreja, pode ser um diretoria estatutária da igreja, pode ser um pai, pode ser uma mãe. Isaías está falando aqui que qualquer pessoa que tem o poder de decidir algo que afeta outra pessoa, ele é um líder. E o perigo do suborno, meus irmãos, é que muitas vezes as pessoas, por conta de um favor, a dívida de um favor, aí eu devo favor a fulano. E por conta de dever esse favor, ele comete até ilegalidade para pagar o favor. Noutra situação, fulano tem uma posição social melhor do que a minha, eu vou fazer o que ele está pedindo, mesmo que seja errado, mas eu vou fazer. Fulano é meu amigo, eu vou fazer isso aqui que está errado, eu vou fazer, mas esse aqui é meu amigo. Até se sua esposa ou seu marido pedir para você fazer algo errado, você não deve fazer porque ela é sua esposa ou seu marido. Porque a Bíblia condena um ato de injustiça. E muitas vezes as pessoas têm medo de fazer o que é correto, o que é certo, com medo de perder a influência. O pastor não vai fazer isso não, o pastor não faz isso não, porque tu vai deixar de ser pastor da igreja. Problema. Prefiro estar diante de Deus sendo justificado do que estar diante dos homens sendo aplaudido pelos erros que eu cometi.
Então, quantas vezes, meus irmãos, a gente não deixa de corrigir o erro de alguém para não desagradar essa pessoa? Muitas vezes a gente põe em risco até o próprio emprego. Não vou pôr em risco, eu não posso falar nada. Vê alguém cometendo um roubo? Não vou dizer nada, vou ficar calado. Porque eu vou perder meu emprego. E aquele roubo prejudicou outra pessoa, e outra pessoa está prejudicada. Às vezes a pessoa está sendo acusada. E você sabe que a pessoa é inocente. Mas você fica calado, diz, olha, eu não vou dizer nada não. Porque senão eu vou me prejudicar. Então, olhando para dentro da igreja, quantas vezes líderes de igreja, e no caso pastores, protegem algumas pessoas, por exemplo, porque são dizimistas fiéis. Ele é dizimista, não vou falar nada. Ele é o maior dizimista da igreja, eu não vou dizer nada. Eu não sei se eu já contei esse caso aqui, mas houve um caso na igreja, que o indivíduo, ele era muito rico, não é pouco rico, é muito rico. E ele tinha 2 mulheres. E o pastor soube. E o pastor foi conversar com ele. Disse, meu filho, você tem 2 mulheres, Você tem a sua esposa e uma amante, eu tenho, pastor. Meu filho, você tem que escolher ficar com sua esposa, você não pode ficar comigo. Pastor, mas eu amo as 2. Olha, veja só, se você vai escolher ficar com as 2, você não vai continuar sendo membro dessa igreja, você vai ser excluído da membresia da igreja. Você vai ser disciplinado. Pastor, eu não vou ser disciplinado, não preciso de eu fazer nada, eu saio daqui. Eu vou para um lugar onde as pessoas entendam que eu tenho um amor para dar, não só para uma, para 2 mulheres. Esse homem era tão rico, mas tão rico, que o dinheiro que ele doou, ele foi para outra igreja, e o pastor aceitou. O dinheiro que ele deu, a outra igreja construiu um acampamento com 10 chalés. Só para vocês terem uma ideia. A quantidade de 10 casas. Se não foi mais, eu acho que foram 10, eram 10 casas. Numa área nobre. Então, muitas vezes, essa é uma atitude corrupta. Essa é a inversão da justiça que Isaías está denunciando. E Deus, por meio de Isaías, está dizendo o seguinte: não distorçam a minha justiça. Isso vale para todos nós, meus irmãos. Essa é a voz de Deus contra um sistema corrompido. E eu vou citar 2 exemplos, um no Antigo e outro no Novo. No Antigo Testamento, quando a gente lê a primeira vez, tem um caso lá de um cidadão chamado Nabote. Nabote era homem justo, tinha uma vinha, um terreno que plantava uvas, e o rei chamado Acabe chegou para ele e disse: rapaz, eu quero comprar essas suas terras. E ele disse: eu não posso vender, porque primeiro existe uma lei de Deus que proíbe a venda da herança. Porque se a terra é de Deus, ele não pode vender o que não é dele. Ele não é dono. Ele está apenas ali temporariamente usufruindo daquele espaço. E segundo, que era a herança do meu pai, eu não vou vender. Aí o rei Acabe, que, para que os irmãos refresquem a memória, ele é aquele esposo da rainha Jezabel, que comandava os 400 profetas de Baal, e que Elias era o profeta da época. Jezabel, quando chegou em casa, Acabe estava todo triste, chateado, porque queria comprar, e contou a história. Jezabel fez o seguinte: deixe que eu resolvo. Preparou uma carta, pegou o anel que ele tinha, o anel do rei, porque o anel do rei tinha um símbolo do rei em cima do anel. Quando eles queriam lacrar a carta, o que eles faziam? Dobravam a carta, pingavam cera quente, aí vinha com o anel e encostava naquela cera, ficava gravado o símbolo real. Então todo mundo que visse aquilo, isso aqui quem selou foi o rei Acabe. Só quem pode abrir é o mensageiro, a pessoa a quem ele viu essa carta.
E aí o que ela fez? Escreveu uma carta chamando algumas pessoas que provavelmente não gostavam de Nabote, ou que eram bajuladores de Jezabel e de Acabe, e mandou fazer um dia de jejum. Nesse dia de jejum, Acabe estava colocado na frente. E eles inventaram uma história de que Acabe estava blasfemando contra Deus e contra o rei. E era mentira. Nabote não estava fazendo nada disso. Usaram um falso testemunho para condenar Nabote. E a condenação de Nabote era o quê? A morte por apedrejamento. Nabote é acusado falsamente do que não fez, foi condenado e foi assassinado por apedrejamento, injustamente. É disso que Isaías está falando aqui. Ai daqueles que por suborno justificam o perverso. Elias foi lá e disse: olha, Deus mandou dizer a você, Acabe, que no lugar onde lamberam o sangue de Nabote, os cães vão lamber o seu sangue. Ou seja, ele vai ser morto. E nesse mesmo lugar, a rainha Jezabel, as carnes dela vão ser comidas pelos cães, no mesmo lugar onde os cães lamberam a sua carne, lamberam o seu sangue. E exatamente isso aconteceu. Nabote foi morto numa batalha e jogado o corpo na mesma região onde Nabote foi apedrejado, e os cães do deserto lamberam o sangue dele e comeram a carne dele, e Jezabel também. Então essa história de Nabote é uma amostra de um sistema corrupto travestido de legalidade. Segundo exemplo, onde outro homem injusto foi condenado injustamente, é no Novo Testamento essa história, e foi Jesus. Jesus foi tratado como culpado, mesmo sendo inocente. Jesus foi vendido por 30 moedas, foi traído, foi acusado falsamente, foi preso, foi espancado e torturado, foi condenado à morte, mesmo sendo inocente. Pilatos até declarou que não via nele crime algum. Mas Pilatos cedeu à pressão. O Sinédrio manipulou as testemunhas e as pessoas que estavam lá gritando: crucificam, dizendo que ele era culpado, réu de morte. E os discípulos que podiam defender Jesus, o que foi que fizeram? Fugiram. Pedro negou. Judas, com remorso, foi e se enfocou. Mas o povo gritou o quê? Crucificam. E assim Jesus foi morto na cruz. Mas Deus, nos seus planos, sabia que isso ia acontecer e disse: mas essa morte não vai ser em vão. Ela vai ter um propósito. E no reino de Deus, na justiça de Deus, tudo tem um propósito. E o propósito da morte de Jesus foi trazer ordem e harmonia aonde? Naquele relacionamento que estava quebrado entre o homem e Deus. E todos nós hoje podemos, por intermédio de Jesus, chegar ao trono do Pai. E dependendo de como nós nos comportamos nessa vida, e eu costumo dizer que a eternidade vai revelar quem somos nós teremos a vida eterna ao lado dele para sempre. Então hoje, meus irmãos, nós vemos dois casos semelhantes de injustiça. E o texto é bastante atual. Eu dei exemplos aqui. E o texto de Isaías denuncia o quê? Denuncia o suborno. Denuncia a inocência dada ao culpado e negando a justiça ao inocente. Mas também há um consolo. Há um consolo porque no reino de Deus nós temos que entender que aqueles que sofrem por fazer o que é certo, Deus os consola. Jesus diz assim: bem-aventurados os que têm sede e fome de justiça, porque serão
consolados. Se você faz o que é certo, mas mesmo assim você sofre injustiça, você vai ser consolado. Se você busca fazer a coisa certa sempre, mas mesmo assim sofre injustiça, e isso acontece na vida de todos nós, sofrer atos de injustiça. Jesus disse que haverá consolo, porque você tem sede e fome de justiça. E qual é a situação, e o que fazer numa situação como essa, numa situação de injustiça? Primeiro, se manter íntegro, mesmo correndo o risco de ser silenciado, de perder o emprego, de ser rejeitado, de ser humilhado. Mas falar a verdade, meus irmãos, é importante, mesmo que a gente seja excluído do rol de amizades que a gente tem, ou que a gente poderá perder, e analisando que se as pessoas estão cometendo injustiça, é preferível não ter amizade com pessoas que cometem maldades, pessoas que pervertem a ordem moral, começam a dizer que fazer algo mal é bom. Vocês nunca ouviram assim, a pessoa dizer assim, fulano aquele é um bobo, teve a oportunidade de ganhar dinheiro ali e não quis continuar. Rapaz, o cara chegou numa posição daquela, tanta gente que almeja chegar numa posição daquela, e ele chegou, ele podia ganhar dinheiro, mas ele não quis, preferiu entregar. Mas por que ele não quis e preferiu entregar aquele cargo? Porque ele tinha que ficar subornando os outros, sendo subornado. E a palavra de Deus diz que a gente não deve se dobrar ao que é errado. O texto aqui de Isaías é imperativo, meus irmãos, a gente deve ser justo. Devemos viver de forma justa. E se você, em algum momento da sua vida, cometeu algum ato de injustiça, lembre-se que ainda há tempo de se arrepender. Entendeu? Por quê? Porque Cristo continua sendo essa fonte de restauração e perdão. Senhor, me perdoa pelo ato de injustiça que eu cometi. Eu vou tentar consertar o erro. Hoje mesmo estamos aqui na escola dominical e estávamos estudando um texto falando que aquela pessoa que não tem domínio próprio é como uma cidade que não tem fortificação, ou seja, é uma pessoa frágil. E se tem uma coisa que nós temos que ter domínio próprio é com relação à nossa honestidade, à nossa honradez. Porque, meus irmãos, eu conheço várias pessoas que fazem de tudo para ganhar dinheiro. Enganam todo mundo para conseguir dinheiro. O indivíduo engana o pai, engana a mãe, engana o irmão, engana a irmã, engana quem for, porque ele tem o objetivo de ganhar dinheiro. Mas a palavra de Deus diz que a gente não deve se dobrar a isso. Nesse texto, Deus não apenas denuncia o erro, meus irmãos, Ele está chamando a gente ao arrependimento. Porque muitas vezes a gente pode ter cometido atos de injustiça. O que Deus quer é que seja você um líder, seja você um juiz, seja você um pai, uma mãe, um pastor, um líder, o que seja. Deus não quer que nós vivemos uma vida em que as pessoas sejam exaltadas pelo poder que elas têm ou pela influência que elas têm. Ou mesmo sejam esquecidas, ou até mesmo humilhadas, porque não tem influência alguma. Eu costumo dizer que a única pessoa que pode ser exaltada na nossa vida é o próprio Deus. Porque nós não temos nada. O próprio profeta Miqueias disse assim: Ele te declarou, ó homem, e declarou o que é bom. Ele declara, e o que é que o Senhor pede de ti? Ele pede que você pratique a justiça, que você ame a misericórdia e ande humildemente com o seu Deus.
Então, meus irmãos, que a gente pare para pensar nas nossas atitudes, que muitas vezes, para conseguir um benefício, a gente corrompe as pessoas, a gente passa a perna no outro, como a gente costuma dizer, engana o outro. E a palavra de Deus diz: ai daquele que por suborno justifica o perverso. Ainda diz: ai daquele que o mal ao mal chamam de bem, e ao bem chamam de mal. Que fazem da escuridade a luz, e da luz escuridade. Que põem o amargo por doce e o doce por amargo. Então, meus irmãos, que a gente reflita que quando a justiça é vendida e vencida, é vencida porque houve suborno, e ela aceitou suborno. E muitas vezes, pessoas injustamente estão penalizadas e pagando penas que não deveriam estar pagando. E na nossa vida acontece a mesma coisa. Muitas vezes você pode ter enganado alguém, que está até hoje com essa dívida pendente. Busque se organizar para cumprir essa dívida que você tem com ele. Porque ai daquele por quem vem a injustiça. Amém? Vamos orar? Eu vou pedir para Lelo fazer uma oração pela mensagem.